Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo de Geografia, espero que estejam bem e que estejam acompanhando as aulas aí no Centro de Mídias SP, né? E também os vídeos que eu estou postando aí. Vamos para esse momento agradável. Vou falar algumas coisas para você, dando continuidade às aulas que vocês tiveram, né? Nessa quinta e sexta-feira passada, 18 e 19, a aula foi sobre a questão da América e da África, mas partindo dos princípios, dos conceitos, né, de Estado-nação. Nós já tínhamos falado, tinha dado alguns exemplos e vamos iniciar falando sobre a questão de território e de governo, tá? Bem modo, bem simples, bem rápido assim a definição de território. Vocês saberiam dizer o que seria território? Então, território é uma propriedade, um espaço, pode ser de domínio de um animal ou de uma pessoa, mas vamos se atentar a esses espaços que têm um domínio de pessoas, seres humanos. Mas essa extensão de área pode estar relacionada à questão de um município, de uma cidade, de um estado, de um país, e aí dentro desses ambientes nós vamos ter as fronteiras, né, a delimitação desse espaço. Tranquilo então para território? E também falar de governo. O governo é uma figura que precisa governar um ambiente que se está ali. Se nós pegarmos o nosso exemplo bem próximo de nós sabemos que a realidade da escola, ela tem uma pessoa responsável. E a pessoa responsável tem uma hierarquia, tem várias outras pessoas que acabam ajudando e compartilhando o que se deve fazer dentro do ambiente escolar. Então vamos pegar a figura da diretora, o diretor. Ele é o governador daquela escola, daquele ambiente. É claro que ele vai consultar as outras pessoas em algum momento, mas vai partir sempre dele alguns fundamentos. É o que se deve fazer, o que se pode, né? Só para vocês entenderem essa questão. Já levando para o âmbito do nosso governo em si, nosso governador hoje eleito, né, e praticando seu mandato, fazendo o que tem que ser feito, o governador João Dória, ele foi eleito democraticamente, a maior parte da população, né, quis que ele fosse esse nosso governante. Então ele está lá no poder. Então geralmente acontece através de uma eleição que um governador fica por um tempo no comando, na direção daquele determinado local. Tranquilo? Então esses foram os dois momentos, as duas palavras para se afixar naquelas que a gente já vimos visto anteriormente, falando de país, de nação, né? Então agora para enriquecer um pouco mais esses conceitos geográficos aí em vocês, tá? Não deixe de anotar, fazer as anotações devidas no caderno. Com certeza esse momento vai passar, nós iremos estar junto novamente, presencialmente. Então é sempre bom ter essas coisas aí, essas dúvidas anotadas no caderno também, tá? E lembrando que no final nós vamos ter um teste e quando vocês forem terminar esse momento, não esqueçam lá de dar um joinha, né? Comente também se tá bom, se não tá, que a gente pode melhorar. É sempre válido ouvi-los, tá bom, meus queridos? Então vamos dar continuidade. E então, falando de alguns aspectos, nós vamos lembrar, retomar alguns conceitos próprios desse nosso mundo. Então vamos voltar um pouquinho na Guerra Fria, né, onde o mundo foi um mundo bipolar, né? De um lado nós tínhamos aí a característica de alguns países, né, com conceito capitalista, e do outro lado países socialistas. Então a Guerra Fria foi esse momento de que houve a divisão, a ruptura, e de que os países começaram a levantar a bandeira. Vou ficar em qual lado? Qual posição que eu vou tomar? E aí ficaram para um lado capitalista e para o outro socialistas. E a partir desse momento vai se dar início
algumas organizações que vão administrar ou regulamentar essas questões. Se nós lembrarmos que a Primeira e a Segunda Guerra aconteceu, morreram muitas pessoas, muitos países foram quebrados economicamente, tiveram que se reestruturar novamente. Surgiram aí essas organizações. Então nós vamos ter como principal a ONU, né? E a ONU regulamenta muitas informações. A ONU é como se fosse o juiz, né, daquele embate. Então se tem pessoas ou países que estão ali em conflito, a ONU intervém, porque a ONU tem as entidades que cuidam da questão da educação, do social, do aspecto da segurança, do aspecto também da economia. Então, nesse momento, se está havendo algum entrave, surge essa figura para tentar amenizar e tentar resolver, com orientação. A ONU também não é uma coisa que ela impõe, ela orienta. Só que a sua liderança, as pessoas que estão ali liderando, são os países que têm condições financeiras. Então, quem mais tem é os que mais se beneficiam. A exemplo disso é os Estados Unidos, que é uma figura que não sai dos noticiários. Os Estados Unidos é top, né? O pessoal fala, né? Os Estados Unidos está sempre acima, sempre a ponta. E não é por acaso, não foi por engano que continuou-se aí os Estados Unidos a perpetuar durante esse tempo, esse período, com o que hoje nós podemos dizer a Rússia, essa questão de quem vai ganhar ou quem vai vencer nessa guerra ideológica, porque a Guerra Fria foi uma guerra de imposição de ideias. Quem podia mais ou quem não podia, tá bom? E de repente nós vamos entrar nessa questão de território. Para a definição da ONU, um país só é país declarado se ele tiver, no mínimo, alguns quesitos aí. Então ele tem que ter território, ele tem que ter propriedade, né? Ele tem que ter um povo, uma nação, ele tem que ter alguns critérios. Então, se nós pensarmos o mundo, existe alguns países, alguns lugares que não tem essa liberação, essa carteirinha, não recebe esse aval por ser digamos assim, um território, por não estar no local correto. Se nós pegarmos um país que está inserido dentro de um lugar ou num ambiente ali que próximo deles tem vários outros territórios, aqueles territórios acaba determinando que é dele e não daquele país que se quer dizer que, olha, eu sou livre, eu sou o único, esse país aqui está fora dos limites daquele outro, então gera um conflito de ideias aí, tá bom? Agora, se nós pensarmos aí como exemplo, Roma, né, o Vaticano ganhou, né, ou conquistou um pedaço de terra de propriedade para que ali eles fossem instalados. E é considerado um país, mas de fato a terra foi doada para eles, né? Então tem um administrador ali, tem um Papa com a figura do Papa como o governo, né? A pessoa que rege aquele ambiente, que diz o que pode e o que não pode. Tá? Então vivem umas pessoas ali que moram, que convivem naquele ambiente e por isso é considerado aí um local que tem, né, território e que acaba se tendo todas as decisões tomadas para esse líder religioso que é o Papa. Tranquilo? Então basicamente esse conceito de território, de propriedade, de nação, de país, ele acabam fazendo junção, eles se conectam e formam uma coisa só. Porque como que nós vamos falar de repente da regularização de um país ou de um estado se nós não tivermos essas coisas bem definidas? Não é verdade? Então, quando eu falo de um governo, eu vou falar aqui dessas questões de que eu posso dizer de um município. Quando eu falo de um município, quais são as figuras que lidera, que estão ali à frente desse ambiente? Nós podemos citar a questão do prefeito. E abaixo do prefeito tem toda uma regulamentação. E aí nós temos alguns poderes. Eu gostaria que vocês me dissessem quais são esses poderes que estão dentro do ambiente político, que se faz jus ali de liderar aquele local. Tanto no âmbito do município, como no âmbito do estado. Então, 3 esferas, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Nós já comentamos isso em outros momentos e eu vou deixar um tempo para vocês refletir aí e poder responder.
Então, conseguiram? Então vamos lá. Então seria o judiciário, o legislativo, né, e o executivo. São três poderes que têm a sua autonomia individual como grupos, porém um necessita do outro. Então, para o requerimento de uma situação, o prefeito, nesse momento de pandemia, o prefeito tomou muitas atitudes, né, tomou à frente de muitas decisões para que pudéssemos, né, estar passando por esse momento sem se refletir muita questão negativa. Então, de repente, o prefeito lá, vamos lá, eu preciso de uma legislação, né, para que possa me amparar ou amparar todo o Estado, para que isso, a partir de amanhã, não possa ser feito, ou que isso, a partir de amanhã, possa ser feito. Então, não pode ir lá no microfone e falar assim, ó, eu mandei agora e a partir de hoje está decidido que todo mundo não precisa de máscara. Não, precisa ter uma regulamentação, precisa ter um documento, um decreto lá, olha, a partir do dia tal pode-se fazer isso, aquilo, outro. Aí vai lá uma equipe, né? Esses poderes vão trabalhar entre eles para que possa ser feito, aprovado, né? E o prefeito vai lá e dá a sua assinatura depois, e aí acaba acontecendo as coisas. Tá? Em outro momento a gente vai entrar nesses méritos desses três poderes, porque eu vou fazer uma atividade bem bacana, né? Os alunos que já trabalharam comigo sabem disso, e a gente vai fazer um debate aí, vamos esperar que possamos voltar presencialmente e fazer esse debate aí, tá bom? Então é isso aí, nessa esfera, tanto no município como no estado também, tá? Pessoas lindas, maravilhosas, espero que vocês estejam gostando desse momento. E para finalizar, a gente vai falar sobre dois itens rapidinho. Então, nós iremos falar aqui da questão da América. Para dar um exemplo claro desse contexto de território, de fronteira, nós vamos falar de Estados Unidos e México. Muitas pessoas, muitos cidadãos têm os Estados Unidos, né, como o sonho de consumo, querem ir para lá. E nós sabemos que todo o país tem uma regulamentação, tem as suas evidências, o que se pode, o que se não pode fazer, permitir. Uma pessoa, quando vai viajar para esses países, ela precisa ter um visto, uma autorização, e ela vai ficar só um período, né? Por que eu estou falando isso? Porque a fronteira entre México e Estados Unidos é conhecida porque a maioria das pessoas tentam atravessar por esse lugar para adentrar nos Estados Unidos. Então, assim, vamos lembrar, está se cometendo algo errado, que você está tentando passar pelaquela fronteira, romper os limites de forma ilegal. Além de ser perigoso, é ilegal e pode sofrer questões aí jurídicas, tá bom? E aí, no passar do tempo, foi feito um muro, né? A fronteira ali conta, né, com uma divisão. Antes era uma fronteira que em alguns momentos tinha um cercado, né, um alambrado. E aí com a eleição desse novo presidente, Donald Trump, nós temos aí hoje um muro realmente de concreto, né, para definir e delimitar esse espaço para que ninguém possa ir para outro ambiente. Tá? Fizemos algumas charges comentando esse ambiente, como é que é, e eu vou colocar aqui a descrição para que vocês dêem uma retomada nisso aí. Tá? E do outro lado nós temos o continente africano, ou a África, né, como vocês conhecem. Por quê? Porque a África, diferente de todos os outros países, tiveram também a sua colonização, nós tivemos um momento único aí, né? Porque quando se foi colonizada aquele continente, as pessoas, os povos, né, que se viviam ali, tinham sua maneira de viver, seus dialetos, a sua linguagem, as suas características e cultura, né? Então os europeus chegaram, aproveitaram, usaram, abusaram e depois foram embora, deixaram tudo bagunçado e atrapalhado lá. E aí essa divisão que eles fizeram, que hoje tem cada nome lá, vamos pegar lá o Congo, né, o Egito,
Ruanda, vamos pegar esses lugares, eles foram divididos de forma irregular, ou seja, um espaço, um território que tinha lá um povo, determinada quantidade de pessoas. Vou dar um exemplo de um lugar que tinha 1000 habitantes. Ele não, quando foi dividido nos seus territórios, nas suas linhas de fronteira, não foi respeitado essas pessoas onde elas viviam, se elas viviam a 100 km de distância, a 2 km de distância. E aí, quando se passou essa linha, né, de que a partir desse momento aqui é um território e ali é outro, essas pessoas ficaram separadas. E essa separação, ou a junção de outros povos junto com outros que não tinham contato, acabou gerando conflitos, né, ideológicos, conflitos de que até hoje se perduram naquele continente, né? Então, de um lado nós temos aí, né, esse lado do continente africano, e do outro lado que eu exemplifiquei falando do México com os Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado, espero que possamos nos ver em breve. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau.